satisfaz, amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma, rabaxere que leviá, seremiá, sené. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lágrimas, aleluias. Aleluia. Vamos ver direitinho, irmãos. Glória a Deus. Tem sempre que louvar o Senhor, sempre, irmãos. Hoje é um culto de adoração. Tempo de adorar o Senhor, porque se nós formos ver os grandes servos de Deus, os que verdadeiramente viveram do início ao fim com o Senhor, eles adoravam muito a Deus. Não tem como servir a Deus sem a sua adoração, sem a nossa adoração, sem o nosso louvor. Por isso não podemos deixar nenhum tipo de sorte, de desânimo, de influência mundana afetar a nossa adoração, porque se formos afetados a nossa adoração, a gente perde quem nós somos. Porque Deus nos criou para adorá-lo. Fala, tudo louva ao Senhor. Jesus mesmo falou, vejai os lírios do campo como, olha só, como Deus os veste, e eles são lançados no fogo amanhã. E na palavra de Deus também diz que Deus consegue levantar filhos de Abraão, né, adoradores das rochas, das pedras, porque na verdade tudo é para louvar. É o Salmo 150 que nós abrimos. Louvai ao Senhor com símbolos sonoros, com símbolos altissonantes, com tamborim, com a dança, com a duf, com instrumentos de cordas e com flautas. A nossa voz, a nossa natureza, nós conseguimos cantar, temos as cordas vocais, né, dentro de nós, para louvar o Senhor. Adoração, meus irmãos, através do nosso proceder, nosso andar, tudo tem que ser para a glória, para o louvor do Senhor. Tudo eu tenho que me preocupar, será que o nome de Deus vai ser glorificado se eu fizer isso aqui? Será que a glória de Deus vai se manifestar se eu falar isso para o irmão, para a irmã? Se eu tomar certa atitude contra o irmão, contra a irmã? Muitas vezes nós fazemos coisas que não glorificam o nome de Deus e a gente vai se afastando da nossa essência verdadeira, meus irmãos. Então tudo que acontece na nossa vida é para a honra e para a glória dele. Então temos que tomar muito cuidado na nossa igreja, na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, para que eu esteja louvando o nome do Senhor, por mais às vezes que a pessoa nem saiba o que é isso. Mas eu sei, nós sabemos, não sabemos o que é louvar o Senhor? Os irmãos estão aqui, a maioria aqui dos irmãos sempre entram, vocês sabem. Então temos sempre que louvar a Ele. Por isso que Davi fala algo que é muito profundo, que quando eu meditei, né, na Bíblia King James, que é mais fiel, ele diz, Senhor, que a minha glória cante louvores para Ti, que a minha glória cante louvores para Ti. Aleluia, meus irmãos. E Jesus comenta algo similar, que ele fala sobre a glória. Jesus fala muito da glória, meus irmãos. Não estou lembrado exatamente agora qual é a passagem aqui no Evangelho de João, que ele fala da nossa glória. Então temos que ter sempre esse cuidado, muita atenção, porque agora Deus revelou para nós o que nós somos, meus irmãos. Somos filhos dele. A palavra de Deus diz que Deus está em busca dos seus filhos. Para quê? Para que o adorem em espírito e em verdade. Chegou agora e a hora é, e o Pai está à procura, olha, Ele está à nossa procura, para que nós o adoremos. Olha que coisa maravilhosa. Então é isso, temos que tomar muito cuidado com tudo que nós fazemos. Deixa o Espírito de Deus falar através da tua consciência, do teu coração. Tem muitas pessoas que ignoram isso, ignoram a boa consciência, ignoram o bom coração, vão se afastando de Deus. Porque Deus fala uma, duas vezes com o homem através de sonhos, visita no seu leito,
para afastar o seu coração do mal e as suas mãos de cometerem iniquidade, mas o homem não atenta a isso, diz em Jó 33. Então Jó está nos ensinando no livro de Jó, na verdade é Eliú que fala isso para Jó, um rapaz tão novo, o Eliú, o mais novo dos amigos de Jó, que fala sabedoria com Jó, para nos ensinar, olha só. Então muitas vezes Deus ele fala conosco através desses sentimentos, a sua alma, o teu coração. Deus fala muito do coração, não é verdade? Porque o Espírito de Deus, o Deus ele reside, ele fala através dos nossos corações. Tem muita passagem disso aqui na Bíblia, fala do coração. E se você for ver, irmão, coração é o único órgão que não tem degeneração de tumor, é o teu coração. Não existe tumor no coração. Não existe. Você pode haver outra coisa, uma mistura, mas não existe dali do coração, não. Por quê? Porque está sempre em movimento, sangue, tudo, é a vida, meus irmãos. É o começo dentro de nós, o nosso coração. É onde Deus ele fala nos nossos corações. Então não posso desprezar o que ele está falando no meu coração. Porque ele, a partir do momento que nós aceitamos a ele vai falar contigo, vai falar comigo, meus irmãos. Ele vai falar com todos nós, através dos nossos corações também. Ele usa tudo, mas dentro de você. Se você fosse se jogar aí num deserto, Deus ele vai, não tem pessoas, ele vai falar dentro do teu coração, meus irmãos, botando sentimentos. Por isso que ele fala, transformai-vos mediante a renovação da vossa mente, purifica a tua mente de todo o pecado. Por quê? Porque Deus ele fala através do nosso coração, através da nossa mente. Então se não tiver purificado, vai vir eu não vou entender o falar de Deus. Mas eu creio que os irmãos aqui escutam falar de Deus. Então que Deus ele venha falar cada vez mais conosco, e nós não podemos rejeitar a consciência do Senhor. O Espírito Santo, meus irmãos, quando ele habita dentro de nós, ele começa a nos mostrar o que é certo e o que é errado. Aleluia, meu irmão. Como no último culto, nem imaginar a gente estar falando disso aqui. Ele começa a nos mostrar o que é certo, o que é errado, o que nós devemos nos apegar e o que nós devemos nos desfazer. Muitas vezes, com uma pessoa, você age de certa forma, ou faz certa coisa, só pensa em você. Se você tem o Espírito Santo, ele irá te mostrar. E você tem que se apegar a isso, aos sinais do Espírito. Os sinais, meus irmãos, não é simplesmente Deus ele abrir uma porta. É Deus dentro de você, falando, te dirigindo, te guiando. Assim como falou para Moisés, como é que pode? Marche, continue marchando. Tudo no coração, muitas vezes. Muitas das palavras dos profetas que via e disse o Senhor, tudo, muitas dele ouvia, muitos também no coração. E escrevendo para passar para nós. E cada vez que você mais dá ouvido à voz do Espírito Santo dentro de você, mais alto ele vai falar. Mais você vai reconhecer a voz dele. Mais ele vai entrar em todos os setores da tua vida, meus irmãos. E vai te aconselhar em tudo que você fizer. Aonde você for, você estará ouvindo o falar do Espírito Santo dentro de você. E aí você não tropeçará os teus pés, porque agora quem dá a ordem para que você siga, pare, volte, não é mais a sua mente, agora é a mente de Cristo dentro de você. Aleluia. Eu quero a mente de Cristo cada vez mais. Mas Deus ele dá essa maravilha para todos nós. Mas se eu rejeito a voz dele falando dentro de mim, da mesma forma que quando eu escuto aumenta, se eu rejeito vai diminuindo. E aí eu vou me corrompendo, através do pecado, me corrompendo. Os irmãos, já tive muita atenção, né? Se você fazia alguma coisa ali para Deus, aí você faz alguma coisa, você sabe que está errado, aí depois de um tempo você faz de novo, já não sente mais que está errado. Muito cuidado, porque isso já é o Espírito Santo, já é uma falta de intimidade, já não te condena mais. O irmão perguntou qual é a palavra, nós ainda vamos dar a palavra, irmão, tá bom? Então
Vamos começando aqui. Já vou falar a passagem dessa noite. Como nos diz em Lucas capítulo 13, não é a passagem ainda, nos ensina que todos nós temos valor diante de Deus. Somos filhos de Deus, mas o pecado tira o nosso valor. É o pecado, meus irmãos, que nos separa, que nos despreza, que nos deixa como lixo. Não é Deus, é o pecado dentro de nós. Porque o pecado entrou através de quem? Da serpente lá, não foi? Do fruto proibido ali. Ali foi separada a imagem semelhante de Deus de uma imagem maligna. Através do pecado que o homem perdeu a essência dele com Deus. Que o homem não morria, o homem não precisava trabalhar, o homem não sofria, não tinha enfermidade. Não fala isso. Até tem umas coisas que os estudantes de medicina eles dizem que no primeiro ano você aprende sobre o corpo saudável. No segundo ano você aprende a patologia doente. Aí umas pessoas até falam, o primeiro ano é o homem sem pecado, o segundo ano é o homem com pecado. É verdade, porque não tinha. Foi através do pecado as enfermidades, tudo, né? Então, nós temos esse valor, meus irmãos, mas o pecado tira o nosso valor. O pecado ofusca a tua imagem, é como se Deus, por isso que ele foi até ali, ele falou, onde vocês estão, não é verdade? No jardim? Vamos tentar entender. Está dando uns mistérios aqui para nós. Por isso que Deus, ele foi e procurou, porque o pecado, até o missionário amigo já comentou isso aqui uma vez, o pecado nos afasta do Senhor. Ele não te enxerga ali, o pecado te bota no mundo, uma pessoa carnal. Vocês não concordam? Então, quando nós temos esse pecado, você está cortando o teu laço com Deus. E aí, por isso que muitas pessoas, não sei se os irmãos já ouviram falar que tem pessoas até que dizem pecado grande, pecado pequeno, tudo é a mesma coisa. Não é isso, está na palavra de Deus. Jesus mesmo falou, respondendo disse, pensais que esses galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Lucas 13, 2. Eu vos digo, não. Tudo está na palavra de Deus, irmão. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou daqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e matou, pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Olha só, irmãos. Meu Deus. Está precisando de pilha? Todos de igual modo perecereis. Então é o pecado, a maldade dentro de nós, a falta de ouvir a voz do Espírito Santo, que nos faz homens sem valores, porque para Deus somos grandes tesouros, meus irmãos. Então por isso que temos que ter, como se fosse, temos que ter nojo de tudo pecado, tudo que nos afasta de Deus, porque isso nos desfigura, meus irmãos, vai nos desfigurar, vai nos afastar do nosso Pai, dos planos que Ele tem, porque Ele fala, os planos que eu tenho para vocês são mais altos do que os vossos próprios planos. Por isso é importante a santificação não é para eu ser igual a um fariseu, e também não é o ser igual a um fariseu que eu digo, não é exterior. O problema é que eles faziam aquelas coisas belas exteriores, mas esqueciam das interiores. É isso que nós temos que meditar. Ele fala, vocês cuidam do que está de fora e esquecem o que está de dentro, que está dentro. Então aí não podemos esquecer do que está dentro, meus irmãos. Não podemos esquecer do que acontece dentro de nós. Por isso ele fala, aquele que roubava, restitui. Por isso que Zaqueu, quando teve encontro com o Senhor, ele falou, Senhor, se eu roubei, se eu fraudei, eu devolvo, vou vender tudo que é meu, vou dar aos pobres, metade de tudo que eu fraudei. Não foi verdade? Por quê? Porque ele não conseguia mais, como foi ali a presença de Deus, ele não conseguia mais viver com o que era errado. E ele viu que muitas coisas que ele tinha obtido, através do roubo, do imposto ali. Então, Senhor, se eu defraudei alguém, eu tomo, Senhor, devolvo, tomo. Porque a gente não consegue mais viver com o Espírito Santo, viver nas trevas, meus irmãos. E é isso que Ele quer fazer com todos nós.
Porque quando vivemos nas trevas, nos tornamos igual às trevas, perdemos ali a nossa imagem e semelhança do nosso Pai. E aí que Jesus ele diz: se nos arrepender, todos de igual modo pereceremos. Mas ele fala que ele não quer que venhamos a perecer, que ele veio para nos salvar. Mas para sermos salvos temos que nos livrar dessas coisas, mas que nos atrasam. Então que essa noite, o Espírito Santo possa vir falar mais no nosso coração, nos mostrar mais. É isso a unção que eu quero que venha descer sobre nós, nos mostrar mais o que nos afasta dele, porque nós enxergando o que nos afasta dele, e a gente tirando isso, aí nós vamos chegar mais perto do céu cada vez mais. E aí os milagres, as curas, todas as coisas maravilhosas de Deus vão acontecer na nossa vida, meus irmãos. Aí nós vamos ter a nossa salvação, e os ministros do Senhor estarão à nossa volta, trabalhando para nós, enquanto nós trabalhamos para Ele. Então essa é a maravilha, meus irmãos. Não é simplesmente nós vimos aqui, mas vamos clamar: Senhor, dá-nos a visão, ajuda-nos, Senhor, a enxergar a verdade, Senhor, cada vez mais a verdade. E aí Deus vai começar a nos revelar isso, meus irmãos, nos mínimos detalhes, o que é que precisa ser mudado. Aleluia. E nós vamos mudar, e cada vez que nós mudamos mais, nos tornamos cada vez mais a imagem e semelhança daquele que nos criou. Aí a nossa vida começa a ser celestial, aí nós nos tornamos sobrenatural realmente. Aí que as pessoas vão olhar para todos nós e vão falar: como é possível? Como é possível? A serpente picou a Paulo e ele não morreu. Já tem 1, 2, 3, 4, 5 horas, ele não morre. Não é? Em Atos. Você não vai precisar temer a serpente que vai te picar, porque ela só vai te picar, você não vai obedecer, meu irmão. E o nome de Deus vai ser glorificado através de tudo aquilo que se levantar contra você. Aleluia. Tudo que se levantar contra você vai ser para a glória de Deus, não para destruição. Essa é a maravilha. Como a serpente picou a Paulo, não foi para o destruir, mas foi para que o nome de Deus fosse glorificado. E através daquilo, muitos daqueles que estavam praguejando ele, creram no Senhor, através daquela picada. Olha só. E assim como ele estava lá naufragando, naquele barco antes, com diversas pessoas, e veio o anjo do Senhor e o visitou e falou: olha, não turbe, por tua causa, né? Vou salvar não só a tua vida, mas de todas essas almas aqui, porque tu és meu. Vou salvar não só você, mas aprove a salvar todos. Então a salvação através da sua casa depende de você. Você que está aqui hoje escutando, Deus irá salvar todas as pessoas que estão à tua volta, porque você agora é um representante dele. Então a palavra de hoje é em Lucas 11, uma palavra que nós já ouvimos diversas vezes, mas vamos entrar aqui para reforçar o poder do Espírito Santo. Aconteceu que ele estava orando em um certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. Olha só, as pessoas querendo aprender com sede ali do Senhor, como nós estamos hoje. E ele lhes disse: quando orares, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Olha só, ele nos ensinou. Essa oração tem muito poder, meus irmãos. Aqui nós preenchemos todas as lacunas, que é Deus nos ensinando a orar, mas não só a orar com palavras, mas a essência da nossa oração, ele está nos ensinando aqui. Glórias. Está ensinando a essência da tua oração, o que deve haver dentro do teu coração. O que você, como um servo de Deus, um filho de Deus, tem que almejar. É isso que ele está nos ensinando. O que almejar, o que buscar, ele está nos ensinando aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Então está falando que o verdadeiro filho de Deus, ele tem que confiar, ele tem que invocar o reino na vida dele todos os dias. Quando você acorda, quando você vai dormir, durante o seu dia, através de louvores, você tem que invocar o reino de Deus na tua vida, porque ele venha se manifestar. O reino de Deus só manifesta para aqueles que o chamam, para aqueles que se esforçam, para aqueles que o buscam para encontrar, porque é um tesouro, meus irmãos, é uma maravilha. Ele está pronto
Mas você tem que ir lá. You have to claim it. Claim your kingdom. Você tem que ir lá pedir. Tem que invocar. Para que esse reino venha se manifestar. Então a primeira etapa que ele está falando, para que nós invoquemos o seu reino. E ele fala, seja feita a tua vontade. Olha só. E confia. Invoca e confia. Que está falando. Então está dizendo que temos que invocar o reino dele na nossa vida. E uma vez invocado, temos que confiar que a nossa vida agora se encontra nas mãos dele. Ele está falando para nós que nós podemos confiar. Seja feita a tua vontade, não a minha. Porque eu não sei o dia de amanhã, mas Deus ele sabe. Eu não sei o que se encontra dentro de mim nesse momento. Não sei o que está acontecendo no meu corpo agora. Ninguém sabe, é impossível você saber. Mas Deus ele sabe. Se você for no melhor hospital, no melhor exame, no melhor coisa, não tem como dizer o que está acontecendo exatamente nesse momento. Mas Deus ele sabe, que Jesus fala, fique tranquilo que até o cabelo que está na vossa cabeça foi descontado. Foi contado. Tem noção, gente? Os cabelos, até os nossos cabelos que caem toda hora, Deus ele tem contado. Ele sabe o que se encontra dentro de nós. Ele sabe das nossas necessidades. Então ele está falando, confia, Jesus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Olha só, Deus está nos ensinando, Ele não quer que você pereça. Perecer é o pecado habitando dentro de mim. Deus não nos chamou para mendigarmos o nosso pão, e sim para nós termos vida, e vida em abundância. Jesus mesmo nos ensinando, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Olha só, hoje. Então você que é uma pessoa justa, está lutando pela sua transformação, Deus ele irá te guardar o teu pão. Ele irá segurar nas tuas mãos. Ele irá. E perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todos quem nos deve. Então, olha só. Está falando que nós temos que, e Deus irá perdoar o nosso pecado, assim como nós perdoamos aquele que tem pecado contra nós, que deve contra nós. Por isso que em Mateus tem uma passagem que fica na minha cabeça há muitos anos, desde que eu entrei na igreja, que ele diz cuidado com o teu julgamento, com a forma que você trata o seu irmão, porque à medida com que tu julgar o teu próximo, tu serás julgado. Olha só. À medida com que tu fizeres, farão contra ti. Isso é uma lei espiritual, é um funcionamento espiritual, meus irmãos. Isso é muito nítido. Então ele está falando, a maneira com que eu agir com o meu próximo, a maneira com que eu me comportar na minha vida, a maneira que se encontrar o meu interior, será a maneira que ele fará comigo. Então se eu muito perdoo, se eu muito amo, muito ele me perdoará, muito ele me amará. Mas ele está falando, de qualquer forma, peça por perdão, se arrependa. Errar, todos nós erramos, meus irmãos. Todos nós fazemos coisas que nos afastam do Senhor, porque a nossa natureza pecaminosa do homem, que Jesus fala, o mundo jaz no maligno. Mas quando nós vamos até o Pai e pedimos perdão através do sangue de Jesus, Ele nos perdoa de tudo. A única coisa que Ele fala que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Esse lá no julgamento você vai ouvir, ele fala, pecado contra o Espírito Santo. Mas não vamos entrar nisso, que isso Deus tem que revelar para cada um de nós. Não botar label no que é pecado, no que não é. Mas Ele está falando, peça perdão. Tenha arrependimento. Jesus, Ele veio, a essência da vinda de Jesus é essa, meus irmãos. É nos mostrar o que nos afasta e fazer eu me arrepender. Olha só. Como que eu me arrependo? É quando eu vejo o que eu fiz, quando eu entendo o que eu fiz. Eu só me arrependo de alguma coisa quando dói, às vezes, em mim. Ou quando eu vejo, imagina quando você faz alguma coisa, aquilo é tão pesado, tão forte, você se arrepende, você pede desculpa, ou você tenta consertar aquilo que você fez.
Jesus, ele entendeu, Deus, ele entendeu que só através do Espírito Santo, só através da vinda dele, do seu Filho, que iria haver esse entendimento. Então ele falou do inferno para nós, Jesus. Ele nos deu exemplos, mostrando que a enfermidade, quando ele liberta aquela mulher que estava no Shabat, falou que Satanás estava prendendo ela naquela enfermidade ali há mais de não sei quantos anos. O pai do pecado é quem? Satanás. Então está falando que o pecado estava prendendo aquela mulher há vários anos naquela enfermidade. Então ele expulsou o demônio, saiu a enfermidade. E muitos ele falava: vai mulher, vai, não peques mais, para que não te suceda algo que pior. Então ele está nos mostrando, meus irmãos, que isso tem que ser tirado de nós, porque isso é um atraso para a nossa vida. Então João pregava batismo de arrependimento, Jesus, o Espírito Santo, meus irmãos. Ele veio para nos mostrar o que estava errado, para que a gente olhe quanto a nossa população, a nossa sociedade se afastou de Deus, se afastou do Senhor, se afastou da sua essência. Isso tudo tem que ser o nosso ensinamento. Esse é o meu desejo, que para os meus filhos, dos meus filhos, né, a nossa família venha ser uma família cristã, verdadeiramente cheia de cristãos que o sirvam, para que eles não tenham que passar muitas das coisas até que nós passamos, meus irmãos. Seus filhos não precisam passar pelo que você passou para chegar até aqui, não é verdade? Porque o mal vem através do pecado, porque Deus ele nos ama de uma maneira muito forte. Nós somos o filho dele. Quando nós entramos nesse mistério de paternidade de filho, nós entendemos. Não tem como seu pai querer a destruição de um filho, querer ver o filho sofrer. É impossível, meus irmãos. Só acontece sofrimento porque nos tornamos o quê? Escravos do pecado, como diz aqui em Lucas mesmo. Servos do pecado. Ele manda em nós, ele vira o nosso pai, ele comanda a nossa vida. E isso tem que ser rompido, tem que ser quebrado, meus irmãos. E ele disse: 5: qual de vós terá um amigo? Olha só, entra a oração. Aí agora, qual de vós terá um amigo e for procurá-lo à meia-noite e disser-lhe: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou a mim de viagem, eu não tenho nada para pôr diante dele. Eles de dentro lhe responderem e disseram: olha, o outro amigo que está na casa, não me importune, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para te dar. Jesus disse: eu vos digo que ainda que ele não se levante para lhes dar por ser seu amigo, todavia por causa da importunação, ele se levantará, ele dará quantos pães precisar. E eu vos digo então: pedi e dar-se-vos-á, buscar encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abrirá. Olha só, Jesus está nos dando a chave aqui, tudo para nós, essa passagem. Aí que nós vemos como nós todos iguais, todos nós temos a capacidade de vencermos, meus irmãos, de termos o Espírito Santo, o que é que você precisa, Ele está falando para nós, para você ser feliz. O Espírito Santo dentro de você excede tudo. E ainda que seja difícil, Ele está falando, você tem que se esforçar, tem que até ponto de importunar, Ele está falando. Quem que é esse amigo aqui que não quis abrir a porta, gente? Por que esse amigo não quis abrir a porta? Tem várias perguntas que a gente pode fazer. Mas Ele fala: não importa, o que importa é, se você tiver determinação, se você se esforçar, Ele se levantará e lhe dará quantos pães tu precisar. Por isso eu vos digo: pede e te dará, buscai, encontrará, batei e se abrirá, meus irmãos. O problema é que nós precisamos ter cada vez mais fome do Senhor. É isso que nós precisamos. Porque se nós tivermos fome do Senhor, nós vamos correr atrás da nossa fome, né? O ser humano, ele é ambicioso para muitas coisas. Eu também já fiz muitas coisas, fui atrás de muitas coisas. Mas a nossa maior objetivo, temos que ter um clique na nossa mente, entender que o nosso maior objetivo é o Senhor. Ele é a fonte, Ele é o pão, porque Ele falou: olha só, se tu comer desse pão, mulher, Ele fala para a mulher do tanque,
Se tu beber dessa água, tu terás sede. Tu comer pão, tu terás fome. E tu vai morrer. Mas se tu provar de mim, tu beber da minha água, tu nunca mais terás fome, tu nunca mais terás sede. Isso não é história para aquela mulher, é para todos nós, meus irmãos. Ele quer nos saciar, Ele quer cuidar de nós. Teremos problemas, dificuldades, sim, como a serpente picou a Paulo, mas essa picada da serpente não irá para ser para a tua morte, vai ser para a glória do Senhor. E Ele é o pão que alimentou o povo no deserto, meus irmãos. Mais de 5.000 homens, milhares e milhares de pessoas. E Ele está falando que se nós formos até Ele pedir, está deixando muito simples, nós iremos receber. Mas o que é que eu vivo pedindo para o Senhor? O que é que eu tenho pedido para Ele? Ele fala, não sabeis pedir como convém, pedir mais coisas, né? Jesus não fala isso? Porque pede pelo pão que perece, pede pela água que acaba. Se um filho pedir um pão, qualquer um que vos dá, qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olha só. Se vós, sendo os maus, sabeis dar boa dádiva a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial te dará o Espírito Santo àqueles que lhe os pediram. Aleluia, meus irmãos. É o Espírito, o Espírito. Deus quer nos dar isso, meus irmãos, o seu Espírito. Que nós, recebendo esse Espírito Santo dentro de nós, agora é Ele habitando dentro de mim. Podemos ficar falando disso aqui a noite toda. Ele habitando dentro de nós agora, Ele representa, não sou mais eu. Por isso que Ele fala, tu expulsarás demônio, ressuscitará, fará tudo. Porque agora é o próprio Deus. Ele fala, tu farás coisas maiores, porque agora é o próprio Deus. Por isso sempre que vem a onda, vem as coisas, Ele fala, não turba. Davi mesmo diz, meu coração não se atemorizará de más notícias. Olha só, meu coração está firmado no Senhor, glórias. Temos que louvar Ele, meus irmãos. Nós fomos criados para louvar Ele. Muito profundo. Nós não temos controle, Salomão mesmo diz, não temos controle do que acontece, mas da tua adoração, você tem, eu tenho controle, ela tem que ser incondicional, porque Ele está nos dando vida hoje. Então agora, amanhã, eu não sei, Senhor, mas eu quero te louvar. Uma coisa, eu te peço, Senhor, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida, para adorar, contemplar, servir o Senhor no teu templo. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que vai acontecer contigo amanhã, nem comigo, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu tenho que servir ao Senhor, nós temos que louvar Ele, foi para isso que nós fomos chamados. Né? O mundo quer fazer um evangelho dependente. Que depende disso, depende daquilo, não depende, meus irmãos. É duro, é difícil até um certo ponto, né? Se nós formos pensar, é difícil, né? Porque nós fomos ensinados assim, nós fomos criados assim, a tratar bem quem nos trata bem, a amar quem nos ama, mas Jesus fala, se tu ama quem tu ama, qual é a tua glória? Se até os pecadores fazem isso. Olha só, meu Deus. Deus prova a fé de cada um, meus irmãos, aqui não prova porque Deus não prova ninguém, né? Não tenta ninguém, mas o que eu digo é, todos nós passamos, perdão, confundi com essas traduções na minha mente, me embola. Umas traduções misturam tentar com provar. Deus não tenta ninguém, mas a nossa fé é provada assim no fogo, né? Então nossa fé tem que passar, meus irmãos, pelo fogo. Todos nós aqui vamos passar por situações onde nossa fé tem que ser provada. E aí nós temos que ser aprovados por Ele, meus irmãos. Temos que louvar a Ele. Não podemos ser igual ao mundo. Só trato bem, só amo quem me ama, quem faz bem para mim. Deus, Ele já sabe, mas agora temos que ter essa verdade dentro de nós, para que isso venha a ter poder, para que essas rosas aqui, Deus venha olhar para nós e falar, poxa, meus filhos trouxeram a rosa, meus filhos todos vieram aqui na casa me adorar, não irão voltar de mão vazia, não podemos voltar de mão vazia. E aí Deus vai olhar para você, vai ver o teu esforço, você saiu da tua casa, você entrou aqui, Ele vai ver tudo que você faz, nada vai passar em branco, porque os anjos estão anotando tudo, meus irmãos, que nós fazemos.
Como eu disse, é o pecado que tira o valor de quem você é e das coisas que você faz. Mas quando você anda com o Senhor, tudo que você faz será acrescentado na sua vida, meus irmãos. Tudo Deus olhará para os mínimos detalhes, para você ter vindo aqui na igreja, para você ter feito um ato de bondade, para você ter aberto o teu coração, para ouvir a palavra. Deus irá olhar tudo e tudo cooperará para o seu bem. Tudo contará para o teu bem. Mas não conta por quê? Porque o pecado nos desconfigura, ele tira o nosso valor, como nós falamos. Mas Deus, ele quer nos dar valor, tudo ele quer é investir em nós, meus irmãos. E ele mostrou isso através que ele ia nos mais pobres, mais mendigos, nas pessoas mais abandonadas. Jesus, ele operava na vida daquela pessoa para nos falar hoje. Se eu fui lá naquele que era odiado, quanto mais a todos nós aqui. Se ele foi naquelas pessoas que a sociedade tinha ódio, Zaqueu, ficaram indignados, gente. Mateus, ladrão, né? Cobrador de imposto. Parece que todo cobrador de imposto era ladrão naquela época. Coitado dos cobradores de imposto. Mas ele escolheu esses, meus irmãos. E ainda o ladrão da cruz, olha só. Aquele homem ali, Senhor, apenas lembra de mim quando entrares no teu reino. Foi perdoado, ele foi lavado. Em verdade te digo que tu estarás ainda hoje comigo no paraíso. Se aquele homem ali, se ele fosse curado ali daquela cruz, descesse, ele ia ser grande. Mas não era para aquilo, não era plano. Mas se fosse, ele ia ser grande, porque ele foi perdoado, ele ganhou a salvação. Entendeu? Então, com todos nós, hoje nós não estamos no madeiro. Glória a Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você não está num leito, num hospital. O que Deus fizer na tua vida, você vai. Aleluia. Glória a Deus, estamos aqui respirando. Acredito que os irmãos também aqui estão. Estamos aqui em pé, né? Então é isso. Ninguém está no madeiro como aquele ladrão da cruz. Ainda que tivesse, glória, mas nós estamos aqui, meus irmãos. Então imagina só o que Deus ele não pode fazer nas nossas vidas. Se nós buscarmos o Espírito Santo, buscarmos o que é eterno. Então, quando nós saímos daqui, ao nosso longo do dia a dia, temos que nos lembrar o que nós falamos aqui no início. Nós vamos receber. O Espírito Santo, ele vai falar cada vez mais conosco, vai falar cada vez mais conosco. E no decorrer dessa semana, muitos irmãos vão começar a enxergar coisas que não agradam o Espírito Santo. Você vai começar a receber informação do Espírito na sua vida. Se livra de tudo que Deus fala contigo, que Deus vai falar. Você não precisa ser o sumo sacerdote para Deus falar com você, que agora tem o Espírito Santo. Não precisa ser pastor, não. Basta um coração sincero. Deus ele vai falar com todos nós aqui no decorrer dessa semana. Estou sentindo que Deus vai nos começar, ao filho sincero, ele vai começar a revelar. Ele vai revelar para que você venha crescer. Todos nós viemos a crescer. Deixa Deus ele falar, meu irmão, minha irmã. E tudo aquilo que ele te mostrar que tem que ser cortado, tudo coisa que te afasta, tudo que é para a morte, não tenha medo. Entregue na mão deles. Peça perdão ao Senhor. Que Deus ele vai nos trazendo a memória, ele vai nos falando conosco. Para que então a sua vida no culto não seja em vão, tudo que nós formos fazer não seja em vão. Quanto mais nos limpamos, mais ele vai anotando tudo que nós fazemos. E aí jamais sairemos com as nossas mãos vazias, porque Jesus não nos chamou para nos enganar. O mundo que é assim, vem de caso perdido, fraude. O mundo que nos engana, nos coloca na furada, na rua sem saída. Mas qual o sentido disso aqui? Por que nós estamos aqui? Porque Deus tem uma obra para completar na nossa vida. Porque Ele quer glorificar o nome dEle através de você. Ele te escolheu para que a magnitude dEle venha resplandecer sobre você. Para isso. E agora, Ele habitando dentro de nós, nós representando a Ele, meu irmão. Por isso que Ele fala, todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que creem, aqueles que amam de herdar a salvação. Então que essa noite a gente possa chegar um pouco mais perto. Converse com Ele nesse momento, estamos aqui no culto, no teu coração, não vamos desperdiçar, estou aqui falando, mas temos que ir conversando, meus irmãos, com Ele,
como aquele homem falou: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. É difícil, meus irmãos. Eu imagino, eu não sei, tem muito tempo que eu não assisto. Eu geralmente, ainda mais no último mês que o missionário nem sei se ele está aqui assistindo, viajou, que eu tenho que ser empregado, mas eu sei que é difícil, né? Passa pensamento, milhares de pensamentos, milhares de coisas, não tenha medo disso não, mas lute contra isso para que a gente venha focar, falar com Ele no nosso coração: Senhor, como aquele homem, ajuda-me na minha falta de fé. Ele foi, ajudou, curou, resolveu, porque aquele homem se esforçou. Então esforça-te que eu te ajudarei. Você não precisa da pessoa importante do teu lado, da melhor pessoa, porque nós temos o melhor ao nosso lado, que é o Senhor Yeshua. Ele fala: não vos deixarei só, mas vos deixarei o Consolador. Olha, o Consolador. Por que esse nome? Porque ele diz: no mundo tereis aflições. Só precisa ser consolado aquele que sofre, aquele que sente, aquele que dói, né? Por que esse nome, Consolador? Porque ele sabe que sem ele vamos nos sentir vazios, sem ele temeremos. Mas agora o Consolador está aqui conosco, meus irmãos. Que ele possa te consolar. Temos que deixar que ele possa nos consolar, nos guardar, nos acariciar. Jesus, quando estava lá, até com o traidor, tudo, tinha um discípulo que ele amava muito, que diz que estava abraçado com ele. Então ele dava esse carinho, ele dava essa atenção. Ele quer dar a mesma coisa para nós, meus irmãos. Aí que nos revela o amor de Jesus nessa passagem também, que mostra ali o comportamento de Jesus com aquele discípulo que diz que ele amava. Mas então que possamos, vamos fazer a nossa oração, estamos aqui já há alguns minutos, possamos clamar por essas rosas, pela nossa vida. Porque se você está aqui, se eu estou aqui, nós estamos em busca de algo, em busca da presença do Senhor. Não vamos sair daqui sem receber essa presença um pouco mais. Para quando você for para sua casa, você for meditar, venha ser uma meditação mais esclarecedora, uma meditação que te leve mais para perto de Deus, que Ele venha revelar coisas que você não enxergava antes, que Ele venha te dar chaves para abrir a porta de prisões a qual você se encontrava antes, venha sair das prisões, que tudo vem através da palavra de Deus, libertação. E aí você vai abrir a mensagem na tua casa e você vai ter um entendimento que você não tinha, aquilo vai te dar força. A palavra nos dá força, ela nos ensina. Então vamos fechar os nossos olhos, aleluia. Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, clamamos pela tua presença, ó Pai. Toma as nossas vidas, ó Pai. Toma-nos, Senhor, aleluia. Ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, na falta, Senhor, de tudo aquilo que precisamos, Senhor. Se estiver nos faltando alguma coisa, Senhor, fé, intrepidez, justiça, santificação, luta, esforço, louvor, entrega, sacrifício, ó Pai, amor, perdão, humildade, reconhecimento, gratidão. Dá-nos, ó Pai, de tudo que falta dentro de nós, Senhor, toma estas rosas, ó Pai, aleluia. Senhor, expulsa os demônios, ó Pai, onde essas rosas entrarem, que não só a casa dos teus filhos, mas os vizinhos, Senhor, venham a ser alcançados, ó Pai. Pois tu diz que somos como uma candeia, que a candeia acesa jamais fica debaixo da mesa. Tu não nos escolheram para nos botar debaixo de uma mesa, Senhor, para nos botar em segundo plano, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, Senhor. Cada um dos teus filhos aqui que estão ouvindo, que estão aqui nesta noite, ó Pai, venha receber da tua cura, Senhor. Se houver alguma enfermidade, Senhor, carnal, ó Pai, na carne dos teus filhos, ó Pai, que tu venha curar com teu Santo Espírito, ó Pai. Vai tomando-se as juntas e medulas, restitui, ó Pai. Pois até aquela mulher que sangrava 12 anos, quando tocou nas tuas vestes, o sangue se estancou na mesma hora, ó Pai. Nós clamamos por essa virtude, ó Pai, tua, ó Pai. Se houver alguma enfermidade na alma, no espírito, ó Pai, alguma amargura, Senhor, que afasta qualquer um de nós de meditarmos, de buscarmos pela tua presença, de
de glorificarmos o Teu nome, de Te louvarmos, ó Pai. Que Tu venha nos limpar, nos capacitar, ó Pai. Toma estas rosas, toma os Teus filhos, ó Pai. Toma esta igreja, esta vizinhança, ó Pai, estas famílias, esta geração, esta cidade. Toma-nos, ó Pai. Visita os Teus filhos que estão assistindo no Brasil, ó Pai. Vai enviando os Teus anjos, Senhor, por estas casas, Senhor Deus. Vai quebrando todo o trabalho maligno, ó Pai. Toda armadilha que está pronta para prender o nosso pé, Senhor. Todo tapete escondido, ó Pai, com buraco embaixo, Senhor. Que Tu venha nos erguer, ó Pai, porque o cair vem do homem, mas o levantar vem de Ti, Yahweh Yeshua, aleluia. Meus filhos, confiai na minha presença, delemando coia, porque eu não vos deixo só, delemando coia. Eu estou convosco, cada um de vós, delemando. Tem uma porção minha de verdade. Portanto, dei ouvido à verdade que já habita em vosso meio, delecarabatai. Porque muitos viraram as costas, tamparam os ouvidos e fecharam os olhos, por causa que a verdade, delemanto corocotélia, requer sim, delemanto, uma entrega, delemanto cocélia, atalabato só. Entregai-vos na verdade, viveis pela verdade, e jamais serão confundidos. Aracatacaçandacaia, meditai na minha palavra, vede, 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 aracatai, porque eu sou um Deus, delecandocolha, que vos tiro das situações de humilhação, de desprezo. Muitos aqui se sentem humilhados por outras pessoas, por viverem em certas circunstâncias, por terem uma certa vida. Eu vos digo, não vos deixarei na humilhação, delecandaracatá, não vos deixarei ser desprezados. Aclamai, louvai, buscai, entregai, porque eu exalto aos pobres, aos necessitados, tiro os que são reduzidos ao pó, ao nada, e coloco para assentar com os príncipes, de forma que a sabedoria do mundo se torna loucura, se torna sem sentido, porque eu sou todas as coisas, quanto mais entregarem a mim, mais confiarem a mim, mais eu farei, delegando com célia. Contigo eu te falo, entregue, delemando. Não lute com o homem, não lute com tua voz, não lute com a tua força. Entregue nas minhas mãos, que estarei tomando a dianteira, se assim fizer. Eita, condoiate a sádia católia, sebrelha, trepelha, tremalha, candaça, iriacussó, carataia, senemia, cosurucunia, nação. É necessário, meus filhos, entregarem os vossos corações na mão dele, daquele que fizera todas as coisas. Seja diferente, porque meu espírito trouxe algo diferente, que nem os de Israel entenderam, tão diferente que até a palavra que estava escrita na frente deles, eles não conseguiam enxergar. Aracataçai, que era eu, porque eu trago renovo, eu trago novidade, da mesma forma eu digo, decando Austrália, que eu vos dou um novo nome, uma nova vida, uma nova história, aqueles que estão dispostos a nascer novamente da água e do Espírito, noite de oportunidade para os meus filhos, porque estou eu injetando em vossos corações um ânimo a que se manifestará durante as vossas meditações, durante o vosso clamor, te livra de tudo aquilo que é negro, que é obscuro, que é oculto, muito cuidado com quem tu leva para a tua casa. Porque a tua casa
tem que ser santificada. Tua casa tem que ser invocada na minha presença. Muito cuidado. Pois tu não conhece o coração do homem, jamais vise o lucro. Jamais vise o benefício dele, mas vise a minha presença. Seus filhos, siga-vos em paz. Mantei a minha paz, ele mandei outro de vós. Não vos atribulei, ele mando por coisas passageiras. Ele canto, porque me aprove vos dar o reino dele, meu amor, minha graça, deixa eu cair sobre vocês. Glórias, glórias, aleluias, glórias, glórias, aleluias, glórias, glórias, aleluias, vencendo, vem Jesus, aleluias, 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 Cristo volta, Cristo volta outra vez. May the love of God our Father and the communion with thy Holy Spirit be with us all for now and forever. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, misericórdia, perdão e graça venha cair sobre nós no decorrer desta semana, ó Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Uma salva de palmas. Amém, irmãos. Fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima.